Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e hoje continuarei esse impressionante podcast. Falarei sobre a história, a vida, os desafios e os conceitos abordados por nada mais, nada menos que o reputado exorcista da Diocese de Roma, Sr. Gabriel Amorth. Por isso digo, sentem-se e acomodem-se, porque o fascinante mundo do Vaticano abre suas portas para elucidar nossos olhos e nossa mente sobre esse incrível tema. E bons sustos a todos nós. De uma forma geral, podemos dizer que o demônio faz tudo para não ser descoberto. Mostra-se muito lacônico e procura todos os meios para desencorajar o paciente e o exorcista. Para melhor clarificar este comportamento, podemos classificá-lo em 4 fases. Antes de ser descoberto, durante os exorcismos, na proximidade da saída e depois da libertação. Assinalamos igualmente que nunca se encontram 2 casos iguais. O comportamento do maligno é o mais variado e imprevisível. Só farei referência a certos aspectos de comportamento mais frequentes. Primeiro, antes de ser descoberto. Bom, o demônio provoca distúrbios físicos e psíquicos. A pessoa envolvida procura tratar-se com médicos, mas nenhum suspeita da verdadeira origem do seu mal. Os médicos, em certos casos, começam um longo tratamento, testando diversos medicamentos que resultam sempre ineficazes. Por isso, é vulgar que o paciente mude várias vezes de médico, acusando-os a todos de não entenderem a sua doença. O tratamento dos males psíquicos é o mais difícil. Muitas vezes os especialistas não notam nada, como também acontece com as doenças físicas, e a vítima passa por um obcecado aos olhos dos familiares. Uma das cruzes mais pesadas destes doentes reside no fato de não serem nem compreendidos nem acreditados. Quase sempre acontece que estas pessoas, depois de terem batido as portas da medicina oficial em vão, mais tarde ou mais cedo acabam por se dirigir a curandeiros ou, ainda pior, a adivinhos, bruxos, quiromantes ou feiticeiros. E assim, ainda pioram seus males. Normalmente, quando alguém recorre a um exorcista aconselhado por um amigo, raramente por sugestão de um padre, geralmente já fez o percurso pelos médicos que o deixaram numa desconfiança total e, na maioria dos casos, já foi aos bruxos ou similares. A falta de fé, ou pelo menos o fato de não serem praticantes, juntamente com a imensa ou injustificável carência eclesiástica nesse domínio, permitem compreender esse tipo de comportamento. A maior parte das vezes é um verdadeiro acaso encontrar alguém que fale da existência de exorcistas. É preciso não esquecer que o demônio, mesmo nos casos de possessão total, em que é ele que fala e age servindo-os dos membros da sua infeliz vítima, não age continuamente, mas intercala a sua ação, designada em linguagem corrente por momentos de crise, com fases de sossego mais ou menos longas. Excetuando os casos mais graves, a pessoa pode prosseguir os seus estudos ou o seu trabalho de forma aparentemente normal, sendo ele o único, na realidade, a saber o preço desses esforços. 2. Durante os exorcismos. Em princípio, o demônio faz tudo para não ser descoberto ou, pelo menos, para dissimular a amplitude da possessão, embora nem sempre o consiga. Por vezes é obrigado a manifestar-se desde a primeira oração por causa de forças do exorcismo. Lembro-me de um jovem que, quando recebeu a primeira bênção, me inspirou uma ligeira desconfiança. Então pensei, é um caso fácil, talvez 2 bênçãos será o suficiente para resolver o problema. Na segunda vez, enfureceu-se e a partir daí já não voltei a começar o exorcismo sem ter comigo 4 homens robustos para o segurar. Noutros casos, é preciso esperar a hora de Deus. Recordo-me de uma pessoa que tinha procurado vários exorcistas, incluindo a mim próprio, sem que alguém lhe tivesse encontrado alguma coisa de especial. Até que, um dia, o demônio manifestou-se claramente a sua presença e, então, procedeu-se aos exorcismos como habitualmente, com a frequência necessária para libertar os possessos. Em certos casos, logo desde a primeira ou a segunda bênção, o demônio revela toda a sua força, que varia de pessoa para pessoa. Outras vezes, esta manifestação é progressiva. Há pessoas que apresentam em cada sessão problemas novos. Dá a impressão de que todo o mal que está neles deve aparecer pouco a pouco para poder ser eliminado. O demônio reage de forma muito diferente às orações e às ordens. Muitas vezes esforça-se por se mostrar indiferente, mas, na realidade, ele sofre e o seu sofrimento vai aumentando até que ele chegue à libertação.
Alguns possessos ficam imóveis e silenciosos, não reagindo às provocações, senão com os olhos. Outros lutam, convém então segurá-los para impedir os cativos de fazerem mal. Outros ainda lamentam-se, sobretudo, quando se lhes aplica a estola sobre os locais dolorosos, como indica o ritual, ou ainda quando se faz um ritual da cruz, ou quando se asperge a água benta. Raros são os que se mostram com fúrias, mas esses devem ser segurados com firmeza pelos assistentes do exorcista ou pelos familiares. No que se refere a falar, os demônios geralmente mostram-se muito reticentes. O ritual determina, juntamente, que não se façam perguntas por pura curiosidade, mas que se pergunte apenas aquilo que pode ser útil à libertação. A primeira coisa é o nome. Para o demônio, tão pouco dado a manifestar-se, o fato de revelar o seu nome constitui uma derrota. Quando diz o nome, mostra-se sempre relutante em repeti-lo nos exorcismos posteriores. Ordena-se em seguida ao maligno que diga quantos demônios habitam no corpo do paciente. Esse número pode ser elevado ou reduzido, mas há sempre um chefe que se usa o primeiro dos nomes indicados. Quando o demônio tem um nome bíblico ou dado pela tradição, por exemplo, Satanás, ou Beelzebu, Lúcifer, Zabulão, Meridiano, Asmodeu, trata-se de caça grossa, mas dura de vencer. Mas a dificuldade, na maioria dos casos, reside na força com que o demônio tomou posse de uma pessoa. Quando são vários demônios, o chefe é sempre o último a sair. A força da possessão resulta também da reação do demônio aos nomes sagrados. Regra geral, o maligno não pronuncia nem pode pronunciar esses nomes. Substitui-os por outra expressão como ele, para designar Deus ou Jesus, ou ela, para designar a Santíssima Virgem. Pode também dizer o teu chefe ou a tua patroa, para falar de Jesus ou de Nossa Senhora. Por outro lado, quando a possessão é excessivamente forte e o demônio é de um coro elevado, recordemos que os demônios conservam o coro que ocupam enquanto anjos, como os tronos, os principados, as dominações. Então, pode acontecer que pronuncie os nomes de Deus e da Santa Virgem, mas acompanhados de horríveis blasfêmias. Muitas pessoas pensam, não se sabe o porquê, que os demônios falam demais e que, se uma pessoa vai assistir a um exorcismo, o demônio vai enumerar todos os seus pecados em público. Não há nada mais falso. Os demônios falam com precaução e, quando se apresentam faladores, dizem coisas estúpidas a fim de distrair o exorcista e de escapar às suas perguntas. Mas pode haver exceções. O padre Cândido um dia convidou para assistir a um dos seus exorcismos, um sacerdote que se gabava de não acreditar nisso. Ele aceitou o convite e, quando estava lá, adotou uma atitude de quase desprezo, ficando com os braços cruzados, sem rezar, ao contrário do que devem fazer os presentes, e com um sorriso irônico nos lábios. A certa altura o demônio dirigiu-se a ele. Tu dissestes que não acreditas em mim, mas acredita nas mulheres. Nelas acreditas. Ah, sim, nelas acreditas. E de que maneira? O desgraçado recuou devagarinho em direção à porta e escapou-se a toda a pressa. Outra vez o demônio faz a descrição dos pecados para desencorajar o exorcista. O padre Cândido ia benzer um belo jovem que tinha nele uma besta mais forte do que ele. O demônio tentou desencorajar o exorcista nesses termos. Não vês que estás a perder o teu tempo com este? Ele é daquele que nunca reza, é um dos que frequentam, é um dos que fazem... Bom, seguindo de uma longa série de vergonhosos pecados. No fim do exorcismo, o padre Cândido delicadamente tentou convencer o jovem a fazer uma confissão geral, mas ele não queria saber de nada disso. Quase que foi preciso empurrá-lo à força para um confessionário e lá apressou-se a dizer que não tinha nada de que tivesse de se acusar. Mas não fizeste tal coisa e tal ocasião? Insistiu o padre Cândido, e o jovem, estupefado, teve de reconhecer a sua falta. E por acaso não fizeste aquilo? E o desgraçado, cada vez mais confuso, teve que reconhecer um após o outro todos os pecados que o padre Cândido lhe recordava, valendo-se das declarações dos demônios. Depois, finalmente, recebeu a absolvição, e o jovem foi-se embora confuso. Já não percebo nada. Estes padres sabem tudo. Entretanto, o ritual sugere que se pergunte também há quanto tempo o demônio se encontra naquele corpo, por que razão e etc. Falaremos oportunamente acerca do comportamento que convém adotar em caso de bruxaria, questões que é preciso colocar e maneira de agir. Por agora, sublinharemos que o demônio é o príncipe da mentira.
pode perfeitamente acusar tal ou tal pessoa a fim de suscitar suspeitas e inimizades. As respostas do demônio devem ser sempre cuidadosamente passadas a crivo. Conter-te-me-ei em dizer que o interrogatório do demônio geralmente tem uma importância reduzida. Aconteceu muitas vezes, por exemplo, que o demônio, ao sentir-se muito enfraquecido, sugeria a data da sua saída, mas depois não saía, de fato, naquela data. Um exorcista experimentado, como o padre Cândido, que se apercebia imediatamente que tipo de demônio estava a enfrentar e adivinhava, a maior parte das vezes, até o nome, fazia muito poucas perguntas. Outras vezes, quando lhe perguntava o nome, o demônio respondia, tu já sabes, e era verdade. Em geral, os demônios falam espontaneamente em caso de possessões, para tentar desencorajar ou amedrontar o exorcista. Eu próprio ouvi por diversas ocasiões frases do tipo, não podes nada contra mim, aqui é minha casa, estou aqui bem e fico aqui, só estás a perder o teu tempo. Ou então ameaças, vou devorar-te o coração, esta noite o medo há de impedir-te de fechar os olhos, vou me introduzir na tua cama como uma serpente, hei de fazer-te cair da cama abaixo. Porém, perante certas respostas, pelo contrário, fica silencioso. Quando eu lhe digo, por exemplo, estou envolvido no manto da Virgem, o que é que tu podes fazer? O arcanjo Gabriel é o meu santo patrono, tenta lutar contra ele. O meu anjo da guarda cuida para que nada me aconteça, não podes fazer nada, e etc. Encontra-se sempre um ponto particularmente fraco. Alguns demônios não resistem à cruz feita com a estola sobre as partes doridas. Outros não resistem quando se sopra sobre a face do paciente. E outros ainda opõem-se com todas as suas forças à aspersão da água benta. Existem também frases nas orações de exorcismos ou de outras orações que o exorcista pode rezar, às quais o demônio reage violentamente, perdendo a força. Então basta insistir na repetição dessas frases, como preconiza o ritual. O exorcismo pode ser longo ou breve, é o exorcista quem decide em função dos diversos fatores. A presença do médico é útil, por vezes, não só para estabelecer o diagnóstico inicial, mas também para dar a sua opinião quanto à duração do exorcismo. Sobretudo quando o possesso não goza de boa saúde, se é cardíaco, por exemplo, ou quando o exorcista não se está a sentir bem. Nesses casos, o médico pode então aconselhar que se termine. Em geral, é o exorcista que se apercebe quando é inútil continuar. Na proximidade da saída, como o terceiro fato importante, é um momento difícil e delicado, que pode durar muito tempo. O demônio, por um lado, faz parecer que já perdeu uma parte de suas forças, mas por outro lado tenta jogar as últimas cartadas. Muitas vezes tem-se a seguinte impressão, enquanto o caso de doenças vulgares, o doente vê melhorar o seu estado progressivamente até a cura completa. No caso de um possesso, produz-se o contrário, isto é, a pessoa em questão vê o seu estado sempre a piorar, e no momento em que ela já não pode mais, fica curada. Nem sempre as coisas passam assim, mas é o que acontece com mais frequência. Para o demônio, deixar uma pessoa e voltar ao inferno, onde quase sempre fica condenado a permanecer, significa morrer eternamente e perder toda a possibilidade de se mostrar ativo, incomodando as pessoas. Ele exprime esse desespero em expressões que são repetidas muitas vezes durante os exorcismos. Eu morro, não posso mais, já chega, vocês matam-me, corja de assassinos, de carrascos. Todos os padres são assassinos. E outras fases do gênero. O conteúdo muda completamente em relação aos primeiros exorcismos. Se antes dizia, tu não podes fazer nada contra mim, agora disse, tu mata-me, venceste-me. E se antes dizia que nunca iria embora porque está lá bem, agora afirma que se sente horrivelmente mal e que deseja ir embora. É claro que cada exorcismo para o demônio equivale a um chicoteado. Sofre muitíssimo, mas inflige igualmente muitas dor e cansaço às pessoas que se encontram. Chega a confessar que durante os exorcismos está pior que no inferno. Um dia, enquanto o padre Cândido exorcizava um indivíduo já à beira da libertação, o demônio declarou abertamente, julgas que me ia embora se não estivesse pior aqui? Os exorcismos tornam-se-lhe verdadeiramente insuportáveis. Um outro fator que é preciso ter em conta, se é que quer ajudar as pessoas que estão em vias de libertação, é que o demônio se esforça para lhes comunicar os seus próprios sentimentos. Se ele não pode mais e procura transmitir uma sensação de esgotamento intolerável,
Ele está desesperado e tenta transmitir o seu próprio desespero ao possesso. Sente que está perdido, que já não resta pouco tempo para viver e que não está mais em condições de raciocinar corretamente e transmite ao paciente a impressão de que tudo acabou, que a sua vida chegou ao seu termo. Este convence-se cada vez mais de que vai enlouquecer. Quantas vezes os pobres vítimas afligidas não declararam ao exorcista: "Diga-me francamente se eu estou louco"? Para o possesso, os exorcismos também são cada vez mais cansativos e, por vezes, se não vêm acompanhados, mesmo que forçados, faltam ao encontro. Tive mesmo caso com pessoas próximas ou bastante próximas da libertação que desistiram totalmente de se deixar exorcizar. Da mesma forma que muitas vezes é preciso ajudar esses doentes a rezar, à igreja, ir e frequentar os sacramentos, porque eles sozinhos não conseguem. Também é conveniente incitá-los a submeter-se aos exorcismos e, sobretudo no momento da fase final, encorajá-los continuamente. O cansaço físico e um certo sentimento de desmoralização devido à lentidão dos acontecimentos aumentam, sem dúvida, esses problemas e dão a impressão de que o mal se tornou incurável. O demônio, por vezes, causa males físicos, mas sobretudo psíquicos, que é preciso tratar por via médica mesmo após a cura. Contudo, as curas completas sem sequelas são possíveis. No quarto caso, após a libertação, é fundamental que a pessoa liberta não afrouxe o seu ritmo de oração, nem a frequência aos sacramentos e mantenha a sua vida cristã empenhada. Uma bênção de tempos a tempos não será supérflua, porque acontece com bastante frequência que o demônio ataque, isto é, que tente voltar. Não precisa que ninguém lhe abra a porta. Contudo, mais do que da convalescença, poderíamos falar de uma fase da consolidação indispensável para assegurar a libertação. Tive alguns casos de recaída, nos casos em que não houve negligência da parte do indivíduo, em que ele tinha continuado a manter um ritmo de vida espiritual intensa. A segunda libertação foi relativamente fácil. Pelo contrário, a partir do momento em que a recaída foi favorecida pelo abandono da oração, ou pior ainda, por se ter deixado cair em um estado de pecado habitual, então a situação só piorou, tal como conta o Evangelho segundo Mateus. O demônio volta acompanhado de 7 espíritos piores que ele. Bom, vocês tiveram a oportunidade de ficar com a noção de que o demônio faz tudo para dissimular a sua presença. Já o que dissemos e repetimos. Esta observação ajuda, mas não o suficiente, certamente, a distinguir a possessão de certas formas de doenças psíquicas, em que o doente faz tudo para chamar a atenção. O comportamento do demônio é exatamente o contrário. Bom, meus amigos do canal, esse foi mais um capítulo desse incrível livro e dos conceitos que estão por vir e que compõem a base do Vaticano sobre aqueles que seguem o caminho do combate contra o mal. Espero que tenham gostado e quero vê-los no próximo capítulo. Grande abraços a todos e bons sustos.